A natureza da realidade. O efeito do observador, a dupla fenda e o entrelaçamento quântico. Desde o nascimento da mecânica quântica no início do século XX, a física passou de uma descrição objetiva e determinista do mundo para uma estrutura probabilística e não determinística, onde a observação desempenha papel ativo na definição dos estados físicos. Hoje a mecânica quântica possui a descrição mais precisa que a humanidade tem sobre o funcionamento fundamental do universo. E, longe de descrever um universo de engrenagens determinísticas, ela revela uma realidade subjacente sustentada principalmente em três pilares: o efeito do observador, o experimento da dupla fenda e o entrelaçamento quântico. Em conjunto, eles sugerem que a realidade física não é um cenário fixo e independente, mas um conjunto de potencialidades que se atualizam pela interação com o observador, um conceito que desafia as fronteiras entre física, filosofia e consciência. O efeito do observador. Quando medir é participar. Na física clássica, medir um sistema significa apenas revelar suas propriedades pré-existentes. Na mecânica quântica, medir altera o sistema. O efeito do observador descreve justamente o fenômeno pelo qual o ato de observação colapsa a função de onda, isto é, transforma um estado de superposição, ou seja, múltiplas possibilidades coexistindo em um único resultado observável. Matematicamente, se um sistema quântico está em superposição quando a medição de uma propriedade que corresponde à base A ou à base B faz com que o estado colapse para um dos dois resultados, A ou B, conforme a regra de Born. A questão crucial é: o que desencadeia esse colapso? Seria a interação física com o aparelho de medição, ou a consciência do observador que toma conhecimento do resultado? Essa dúvida levou a debates entre grandes nomes como Bohr, Heisenberg, Einstein, von Neumann, Wigner. Von Neumann formalizou o processo de medição como uma cadeia de interações quânticas que só termina na consciência do observador, enquanto Eugene Wigner sugeriu que a consciência é parte do mecanismo de colapso, ideia esta que mais tarde foi a base das atuais teorias de colapso induzido pela mente. O experimento da dupla fenda é o principal exemplo da dualidade onda-partícula e do efeito do observador. Quando elétrons, fótons ou outras partículas passam por duas fendas, surgem padrões de interferência típicos de ondas. Quando partículas como elétrons ou fótons são disparadas, elas se comportam como ondas, atravessando as duas fendas simultaneamente e interferindo consigo mesmas para formar um padrão, chamado de interferência, de faixas claras e escuras na tela de detecção. Neste momento, o estado da partícula é uma superposição, uma combinação de todos os seus estados possíveis, onde é a função de onda que governa a probabilidade. No momento em que um detector, no papel de observador, é acionado para determinar por qual fenda a partícula passou, o padrão de interferência desaparece. A partícula então forçada se comporta como uma partícula clássica discreta, deixando apenas duas faixas. O ato da medição força a superposição a se colapsar em um estado definido esperado pelo observador. O entrelaçamento quântico, as conexões não locais da realidade. Enquanto o experimento da dupla fenda revela o papel do observador, o entrelaçamento quântico revela o caráter não local da realidade quântica. Quando dois sistemas interagem de modo que seus estados não podem mais ser descritos separadamente, eles tornam-se entrelaçados. Neste estado, medir a propriedade de uma partícula, como o spin, define instantaneamente o resultado da propriedade da outra partícula, mesmo que estejam separadas por anos-luz, ou seja, quando duas partículas estão entrelaçadas quanticamente, elas compartilham um único estado quântico, independentemente da distância. Este é um fenômeno que já foi confirmado por inúmeros experimentos.
Isso mostra que enquanto o efeito do observador lida exclusivamente com a concretização dos estados, o entrelaçamento quântico lida com a interconexão fundamental desses estados. Juntos, eles indicam que a realidade é uma teia unificada de probabilidades que se resolvem em conjunto, e não uma coleção de objetos independentes. A realidade como projeção quântica. A partir desses fenômenos, observador, dupla fenda, entrelaçamento, surge uma linha de pensamento emergente, conhecida como hipótese informacional da realidade. A realidade física é uma manifestação do estado de informação do universo. O ato de observação define qual porção dessa informação se torna real. Essa hipótese é defendida sob várias formas. John Wheeler propôs que toda realidade física deriva de escolhas binárias fundamentais, ou seja, a realidade é construída a partir de eventos de observação, não o contrário. Eugene Wigner e Henry Stapp associaram o colapso quântico à consciência, sugerindo que a mente é um componente ativo no processo físico. Max Tegmark e Carlo Rovelli reinterpretaram a relação como uma questão relacional, ou seja, o que existe é a informação trocada entre sistemas. Não há realidade absoluta, apenas realidades relativas a observadores. Donald Hoffman e a teoria do realismo consciente argumentam que o espaço-tempo é uma interface perceptual, e não o substrato fundamental da realidade. A consciência cria a aparência do mundo físico. Assim, na visão informacional, o universo seria uma rede quântica de relações de informação, onde o ato de observar corresponde a selecionar uma das muitas possibilidades potenciais e atualizá-la no domínio perceptível. A realidade como consequência da informação quântica. A hipótese de que a nossa realidade é moldada por esses efeitos quânticos é baseada na ideia de que o universo, no seu nível mais fundamental, não é feito de coisas, mas de informação ou potencialidades. O comportamento da dupla fenda é frequentemente citado em apoio à hipótese da simulação ou a interpretações de realidade sob demanda. Analogamente a um videogame, que só renderiza os detalhes gráficos de uma cena quando o jogador a está observando, o universo quântico só colapsaria o estado da partícula, forçando a definição de um caminho ou posição, no momento da medição. Isso representaria uma forma de eficiência cosmológica. A realidade não é estática e totalmente definida em todos os lugares o tempo todo, mas é gerada ou renderizada a partir de probabilidades no momento em que a informação sobre ela é necessária. O efeito do observador seria, portanto, o mecanismo de renderização do universo. O debate sobre como a realidade é moldada é encapsulado nas diferentes interpretações da mecânica quântica. Interpretação de Copenhague. Esta interpretação ortodoxa sustenta que as propriedades de um sistema quântico não existem antes da medição. A realidade, portanto, é inerentemente indefinida até ser observada. O ato de observação é o que cria o resultado, separando a realidade em si da nossa experiência dela. Interpretação de muitos mundos. Para evitar o colapso misterioso do efeito do observador, esta teoria postula que todos os resultados de uma superposição se realizam. O universo simplesmente se ramifica em múltiplas realidades paralelas a cada medição quântica. Nessa visão, nossa realidade é apenas um dos inúmeros ramos criados, sendo moldada não pela seleção de um estado, mas pela nossa própria bifurcação de consciência com o universo. O papel especulativo da consciência. Embora a maioria dos físicos defenda que o observador é puramente o aparato de medição, alguns pensadores, como Eugene Wigner, consideraram que a consciência é o elemento que finaliza o processo de colapso. Se isso for verdade, a nossa mente estaria fundamentalmente interligada à estrutura do universo quântico, moldando ativamente a realidade objetiva que percebemos a cada instante. A realidade é um processo interativo. Em última análise, o efeito do observador,
o experimento da dupla fenda e o entrelaçamento quântico convergem para a mesma conclusão revolucionária. A realidade não é um pano de fundo fixo e objetivo. É um processo interativo. O entrelaçamento demonstra que o universo é holisticamente conectado, onde a localidade é quebrada. O efeito do observador, evidenciado na dupla fenda, mostra que o potencial, ou seja, a superposição, só se resolve em realidade concreta, quando observada, através da interação com quem observa. A hipótese de que a nossa realidade é moldada por esses efeitos quânticos sugere que o mundo macroscópico que habitamos, com a nossa experiência de tempo, espaço e causalidade, é a realidade emergente, um produto da decoerência quântica contínua e da resolução de incontáveis superposições quânticas a cada momento. Em vez de observadores passivos de um mundo predefinido, somos participantes ativos na cocriação de uma realidade que, no seu nível mais profundo, é uma dança dinâmica de informação, potencialidade e interconexões instantâneas. Por fim, o universo quântico parece nos convidar a participar ativamente da sua própria criação em um cosmos onde existir e ser observado são, de fato, o mesmo ato.